Esse vídeo que eu tô fazendo é pra contar uma história sobre perdão que aconteceu na minha vida há uns 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás. E outro dia eu acordei com essa história na cabeça. Olha que louco, né? Aconteceu há 9 anos atrás. Eu esqueci completamente. Aí, há uma semana, sei lá, um pouquinho menos, eu acordei com essa história na cabeça, quis escrever sobre ela. E depois veio uma intuição pra fazer um vídeo. E eu vou contar essa história pra vocês. Eu tinha uma sobrinha, ela faleceu com 1 ano e 3 meses de idade. Ela faleceu em 2010, no comecinho de 2010. Então, no final de 2009, curiosamente, na semana passada, né, quando eu acordei pensando nisso, eu fui bater as datas e provavelmente foi mais ou menos nessa mesma época que aconteceu, o que aconteceu, que eu vou contar agora. A minha sobrinha estava no hospital e ela tinha sido internada. Minha mãe me avisou, ela tinha anemia falciforme. Aí eu fui até lá para encontrar, né, meu pai, minha mãe, minha irmã, que era mãe da Duda, da minha sobrinha. E nisso, ela tava com um aspecto assim bem estranho, ela tava mole e, enfim, eu realmente não me recordo direito, mas existiam algumas características, e não só algumas características, eu senti uma coisa muito forte, assim, de que era urgente. Ela tava correndo perigo de vida. Eu senti isso muito forte, eu acho que eu nunca senti isso, assim, apesar de ser muito dramática, eu acho que eu nunca senti isso com relação a nada nem ninguém. E eu fui me desesperando um pouco assim e fui na internet, no Google, para pesquisar os sintomas que ela estava apresentando, e aí eu vi que tinha uma espécie de crise que a pessoa com anemia falciforme pode ter e que é realmente mortal, assim, fatal, se não tiver uma transfusão urgente, a pessoa pode realmente morrer. E aí a gente estava lá esperando a médica, né? Eu bem nervosa, pesquisando cada vez em mais lugares e na internet e todos os lugares meio que validando tudo aquilo que eu estava vendo e sentindo. E eu não queria preocupar os meus pais, né? Não queria colocar mais conflito ali, né, para tudo aquilo. E finalmente a médica chegou. E ela chegou. Acho que ela demorou uns 5 minutos ali com a gente, ou menos, não sei. Porque mal ela chegou, eu já comecei a falar pra ela, né, que a minha sobrinha ia precisar de uma transfusão, muito provavelmente, porque eu tinha visto na internet que poderia ser uma crise tal, tal, tal. E aí eu lembro que eu tinha, porque como ela demorou, eu tinha tudo ensaiado que eu ia falar pra ela, sabe? E eu não pude falar, não pude me comunicar, não pude me expressar, dizer tudo que eu tava percebendo, assim. Ela me interrompeu com bastante arrogância, com bastante desrespeito. E ela começou a falar alto, assim, mais pessoas ouvindo, e falou: Ai, gente, internet, não aguento mais esse negócio de internet. As pessoas agora só querem saber de internet. Minha filha, se você for olhar na internet, todo mundo vai morrer e sei lá mais o que. Enfim, falou algumas coisas nesse sentido. Não quis fazer a transfusão da minha sobrinha naquele dia. Naquele dia não tinha realmente alguém para fazer e ela não quis pedir, solicitar, né, que o médico viesse, algo nesse sentido que era necessário. E falou: vamos aguardar até amanhã. Eu não lembro se demorou um dia ou 2 dias para ela fazer a transfusão. Eu só sei que quando ela agiu assim, ela foi embora. Ela não tocou na Duda, ela não tocou na barriguinha da Duda. E que era uma das características, assim, eu lembro que a barriguinha tá muito, muito dura, era uma das características da crise. E meio que para piorar a situação, assim, um pouco, meu pai e minha mãe ficaram, naquele momento ali, ficaram do lado dela, assim, falando: minha filha, por que na internet todo mundo morre, blá, blá, blá. Uau! E aí a minha sensação de impotência, assim, de que ninguém tava me ouvindo, de que eu não tava sendo compreendida, né, e de que eu não ia poder fazer nada mesmo, eu ia ter que esperar. Ela podia morrer mesmo, assim. E depois de muito pouco tempo, assim, a Duda realmente desencarnou, né? Ela, talvez numa crise dessas, que não deu tempo de chegar no hospital. E, e eu me lembro, assim, que. E eu me lembro de ter ficado muito atordoada. Eu saí do hospital, assim, antes de ir embora do hospital, eu precisei sair do hospital. Eu fui para um supermercado que tinha em frente ao hospital e fiquei zanzando, assim, totalmente atordoada. Enquanto eu saía do hospital, isso é real, assim, isso não é um mimimi, assim, é real, assim, eu sou muito agressiva, eu sou muito explosiva, sabe? Então, naquele momento, eu
olhava aquelas máquinas de hospital, assim, e eu só pensava assim, eu consigo levantar, eu consigo jogar na cabeça dela, e eu ficava imaginando, assim, uma máquina daquela na cabeça dela. Jogar uma máquina na cabeça dela. E todas as máquinas que eu via, eu queria jogar na cabeça dela. Ela não tava nem mais ali, já tinha ido embora. E era um final de semana, eu acho. E aí eu fui me acalmando do jeito que deu. Eu acho que não consegui. Certas coisas a gente meio que atropela, né? Ainda mais que minha mãe foi comigo ali pro supermercado e ela viu como eu fiquei muito abalada mesmo. E então eu fui passando por cima, igual quando a gente é criança, assim, vai passando por cima da dor. E aí nesse dia eu fui dormir. E eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando, eu não lembro direito, mas eu acho que eram planos, acredito que de vingança mesmo, sabe? De alguma coisa. Não fazer mal pra alguém da família dela, nada disso não, mas era fazer um texto enorme ou falar alguma coisa no hospital pra que as pessoas ficassem sabendo quem ela era. Esse tipo de, né? Eu queria ser ouvida, eu queria que ela se tocasse, né? De tudo que ela tava fazendo. Mas foi realmente forte. Eu acho que eu nunca senti isso, sabe? Por ninguém. E tava muito difícil. Tava muito difícil. Eu não tava nem pensando que eu tinha que perdoar. Essa que é a verdade. Não tava nem passando pela minha cabeça isso na hora. Sei lá, a gente sabe que tá tudo certo, a gente sabe que a gente passa pelo que a gente precisa passar, mas naquele momento, naquela noite, eu não tava escutando, eu não tava vendo, eu não tava entendendo, não tava nada, sabe? E aí veio realmente uma intuição assim muito forte que eu precisava perdoar. E é meio louco essa coisa de ter vindo uma intuição. A minha sensação, né, hoje, olhando pra trás e vendo toda a minha história e como a minha intuição se manifesta, eu acredito que possa ter sido um mentor que veio falar comigo, porque talvez eu tava dificultando o trabalho ali, né? Eu tava sofrendo bastante naquela época. Uma doença numa criança muito pequenininha é algo muito difícil de ver. E aí veio, eu preciso perdoar. Você precisa perdoar, minha filha. Você precisa perdoar. E quando veio isso, né? Quando veio, você precisa perdoar, já veio pra minha cabeça como que uma ideia mesmo. Tipo, é uma coisa que vem para a cabeça e desdobra, né? Desdobra. Então eu vou explicar aqui no que o tempo que eu vou levar pra explicar, nossa, é 1000 vezes maior do que o tempo que levou para aquilo chegar pra mim, né? Que foi assim, ela não tá percebendo, ela tá percebendo, é lógico, ela sabe, né? Que ela foi insensível, mas ela não liga. Ela tá anestesiada, ela tá num processo de dor dela, a história dela. E assim, pode ser que por conta da profissão, né? Não veio muito por que ela é como ela é, mas o que veio existe uma anestesia muito grande, existe uma insensibilidade muito grande. Mas em algum momento, tanto ela quanto você, eu, no caso eu, né? Quanto qualquer pessoa, quanto você, né? Todos nós, em algum momento na nossa história enquanto espíritos, todos nós vamos nos encontrar com a nossa consciência. As fichas vão cair, digamos assim. E geralmente, para um ser humano, quando ele chega nesse lugar de tomar consciência, geralmente existe um arrependimento. Esse cair em si, ele é muito dolorido. Para todos nós, sem exceção. E para ela não seria diferente. Em algum momento ela vai cair em si, tanto com relação a isso, quanto com relação a todas as coisas que tanto que ela fez na vida dela. Eu também. E aí veio assim, como se você precisa se lembrar, o tempo não existe. No momento presente se manifesta o futuro, o passado, avança na linha do tempo com a sua imaginação mesmo. Isso é o mentor falando pra mim, né? Avança na linha do tempo e mentaliza esse momento aonde essa mulher vai cair em si. E eu sou muito racional, eu sou muito racional. Eu sou muito cética, enfim, tô sempre questionando tudo. Só que eu não tive tempo de questionar. Eu tava sofrendo bastante naquele momento, eu tava muito sensibilizada naquele momento. E quando veio a sugestão para eu avançar na linha do tempo, eu já vi uma imagem, eu não tinha como negar. Eu tinha a imagem muito clara na minha mente. E a imagem era eu de pé, né? Até então era isso, eu tava de pé e ela caía, assim, ela ajoelhava, meio que abaixava e não olhava pra mim, como se estivesse com vergonha, né, do que ela tinha feito. E aquilo foi tão profundo pra mim, assim, eu tava, como eu disse, eu tava muito sensibilizada. E como eu vi a imagem, não foi algo que eu criei, foi algo que veio pra mim da maneira que veio.
eu consegui sentir irmandade com aquela mulher. Não só, não só eu consegui reconhecê-la como um ser humano que precisa de ajuda assim como eu, era como se ela fosse uma irmã mesmo de caminhada, assim, uma irmãzona. E eu dei um abraço nela, pedi pra ela levantar e falei que não tinha nada que perdoar. Ela, na verdade, não pediu perdão pra mim, não. Ela só tava chorando, assim, e eu entrei nessa, gente, não tenho que perdoar. Se ela toma consciência, nesse momento em que ela toma consciência que ela cai em si, o que eu quero mais? Ela não vai mais fazer isso com ninguém a partir daqui. Então, tá perdoado, não tenho que perdoar, não tenho que perdoar, né? Foi o que eu entendi. E depois daquilo, eu consegui dormir. E aí, quando eu acordei, na verdade, eu ainda fiz uma carta. Eu lembro que eu fiz uma carta bem grande. Escrevi pra ela, né? Escrevi. Não sei o que aconteceu com a carta. Se eu entreguei. Acho que eu queimei, eu acho que eu queimei. Ou eu joguei fora mesmo, porque eu não fiz nada com a carta assim. Não dei destino a ela. Mas foi bom também pra mim. E pronto, a história realmente se dissipou no tempo. Só que na semana passada, quando eu lembrei dessa história, eu me emocionei muito, assim, muito, muito. Então, eu fiz novamente a vivência de ir lá na linha do tempo, encontrar com ela, que já não tava mais com vergonha, já não tava mais jogada no chão, né? E eu perdoei. E aí depois eu fui fazer yoga e me veio assim, eu falei, gente, peraí, para. Como é que eu vou lá na linha do tempo, né? Eu vou lá no futuro e vejo que ela toma consciência das coisas que ela fez. E o que eu fiz pra ela? Pra ela ter agido daquela maneira comigo no passado, né? Por que eu não quis saber? Por que eu não quis saber naquela época? Seria tão importante, né? Vai que nessa experiência que eu tenho lá no passado, que tá doendo pra caramba, assim, me vem o que eu fiz pra ela. Eu poderia, talvez, até não acreditar, mas seria algo que, uau, será que eu fiz isso mesmo? Porque aí ia justificar, né? A gente sabe que a gente não é vítima, né? Não existem vítimas. Quanto mais tempo você levar pra entender isso, mais tempo você vai levar pra entender isso, mas é isso, assim, não existem vítimas. E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, cara, por que que eu não quis saber? Por que que agora, de novo, eu fui lá e não quis saber? Nem me interessei, nem me veio na cabeça a ideia de ver. Porque também tem isso, né? Na minha vida, várias vezes eu acesso vidas passadas, eu acesso coisas que eu fiz pra pessoas e é forte. Me coloca num lugar de humildade, me coloca num lugar de reconhecer que tá tudo certo sempre. E aí veio novamente uma intuição, assim, que é um bloco que vem e que eu já entendo e que, se eu for explicar agora, eu vou demorar um tempão, mas foi super rápido que chegou. Que foi assim, eu precisava passar na pele a sensação, não só a sensação de não ter controle, né, a sensação da impotência com relação ao que estava acontecendo com a minha sobrinha, porque eu vi ali, dentro ao meu olhar, até hoje, assim, tipo, ela estava morrendo e eu não pude fazer nada. E eu vivi aquilo, eu vivi na pele, sentia eu não poder fazer nada com relação àquilo, sabe? E experimentar aquela sensação de impotência, de falta de controle, num lugar de eu sei o que eu fiz para passar por isso, poderia me levar num lugar de julgamento, de auto-julgamento, de culpa, né? Culpa, nossa, por minha causa a minha sobrinha tá passando pelo que ela tá passando. E por isso eu não acessei. Ainda não acessei o que eu fiz para aquela mulher. Eu não fico correndo atrás também dessas coisas. Já chega tanta coisa para mim, eu não quero saber. Se foi importante para mim, eu sei que no momento certo vai chegar. Eu confio, assim como tudo isso chegou. Então, você que está me ouvindo, né? Se essa experiência se ela teve impacto na minha vida, se ela realmente mudou a minha forma de enxergar as coisas naquele momento, talvez ela possa te ajudar também a mudar um pouquinho a sua forma de estar enxergando aquele algoz na sua vida. Todos nós, em algum momento nessa existência ou em alguma existência, nós vamos nos dar conta, nós vamos ter total consciência. Cada um de nós tem o seu processo, mas cada um de nós vai cair em si em algum momento. E esse momento é, em especial, um momento muito libertador, mas muito doloroso. Muito doloroso. Porque é muito difícil a gente se dar conta do mal que a gente causou. E é muito difícil a gente se dar conta do quanto a gente julgou, o quanto a gente acusou injustamente as pessoas por ter esquecido
o que fez a elas no passado. Então, se você tem alguém que você não consegue deixar ir, que você não consegue perdoar, estipula um tempo para você, para fazer essa experiência, para fazer essa vivência, se você sentir que pode ser útil. Você pode ser cético, eu também sou, te garanto que eu sou, mas você pode também sentir esse chamado de experimentar, de tentar. E aí a própria experiência ela pode te surpreender. Carregar mágoa é uma forma da gente adoecer, né? Carregar mágoa é uma forma da gente realmente se envenenar. E a gente não merece isso. É isso. Gratidão, ficou enorme esse vídeo, mas eu espero que ele te ajude, tá bom? Gratidão, qualquer coisa eu tô por aqui.